Papo legal sobre empreendedorismo. Aliás, esse é um canal para nós conversarmos sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo é um fenômeno cultural. O empreendedorismo não é uma ciência exata. O empreendedorismo tenta entender, ou estudar como é que as pessoas, os homens, os seres humanos, o cara que trabalha, ele toma a decisão para poder viver de maneira diferente, quebrando paradigmas, uma vez que até a década de 70, ideia importante, uma ideia que era interessante para todo mundo, é ter um emprego fixo, é ter um diploma de engenheiro ou advogado, e era por aí que as coisas aconteciam. Porém, o mundo mudou, e agora nós estamos aqui. Porque às vezes algumas pessoas perguntam e se perguntam também, né? E se questionam. Ora, se as pessoas conseguem, por que eu não conseguiria? Não é? E mais, porque tem pessoas famílias que são mais empreendedoras, por que tem pessoas que conseguem ter mais sucesso, não é? Tem gente que parece que toca as coisas, aquilo vira ouro, que são pessoas que conseguem fazer negócio de maneira diferente, pessoas mais esplêndidas, não é? Então nós vamos trabalhar com a parte das pessoas. Então toda a nossa conversa aqui, ela passa primeiro pelo ser humano, ela passa primeiro pelas pessoas. Primeiro aprenda a ser, depois aprenda a fazer. Eu costumo dizer isso aí repetidamente, não é? E vocês puderam acompanhar uma série de depoimentos. Eu achei legal, importante colocar aqueles depoimentos por um motivo muito simples. Quero que isso fique extremamente estampado, né? Toda a nossa metodologia de trabalho, todas as nossas oficinas, todos os nossos treinamentos, não vem de um acho. Isso tem um histórico. Muito tempo que eu faço isso aí, muito tempo que eu estudo isso aí, né? E esses depoimentos servem para afirmar, para provar, né? E comprovar que não tem mágica, tem método, e qualquer pessoa consegue empreender, basta ela querer. E foi nesse tema, nessa pegada, que eu preparei esse material hoje. Por que eu preparei? Eu preparei 7 aspectos, né, ou 7 crenças que podem te ajudar ou não a responder as seguintes questões. Por que algumas pessoas conseguem? Por que outras pessoas não conseguem? Né? O que me barra de poder avançar? O que me barra de poder seguir meu sonho? Eu contei isso uma vez, né? Eu sempre conto que o meu primeiro sonho foi ter uma profissão, foi ser tratorista. As pessoas davam risada disso aí e foi uma experiência muito profunda para mim. Meu primeiro sonho foi ser tratorista. E um dia eu estava em casa, eu cheguei para minha mãe do nada, né? E falei assim: mãe, eu quero ser tratorista. Ela olhou para mim, né? Uma pessoa muito atarefada. Na época nós éramos 4 irmãos já. E ela lecionava pela manhã, pela tarde, né? De manhã cuidava da casa. Meu pai sempre trabalhou bastante. E eu não sei por que aquilo me veio na cabeça. Não sei se era por conta do trator, etc e tal. Quando foi lá, o que ela acabou de fazer? Ela me comprou um triciclo. Na verdade era um carrinho, né? Aquele que tinha basculante, era da Estrela. Porque meu sonho era ser tratorista. Ela me deu um carrinho de tratorista. E eu virei para ela e falei assim: não, mãe, eu quero ser tratorista de verdade, né? Ela deu risada na hora ali, muito engraçado. E eu, na verdade, passou o tempo. Porque meu pai chegou para mim e falou assim: o que você quer? Sua mãe falou que você quer ser tratorista. Eu falei: pai, eu quero ser tratorista. E eu era muito pequenininho, muito novinho. Ele virou para mim e falou assim: a sua profissão é estudante. Então assim, eu já trabalhei muito na vida. Com 16 anos eu comprei meu primeiro sapato. Se você ficar pensando em ser tratorista, você vai se dar mal na vida. Poxa, o que aconteceu naquele momento para mim? Aquilo acabou meu sonho. Então meu sonho despencou, meu sonho desmoronou. Então, e por que eu estou dizendo isso aí? Isso faz parte da nossa formação. E da formação empreendedora, ela não começa na escola.
ela não começa numa oficina, ela não começa num treinamento, ela começa em casa. Como é que você age e reage com os seus filhos? Então, eu fiquei imaginando, naquele momento, ele poderia ter falado assim, quer ser tratorista? Mas o que você tem que fazer para ser tratorista? Se ele tivesse falado isso, inquirido ou mesmo me provocado a pensar em que tipo de estrutura ou de capacitações que eu teria que ter para ser um bom tratorista. É lógico que ele não fez isso por mal, ele só queria meu bem. Mas isso ajuda a nós formarmos as nossas crenças, os nossos valores. Crenças e valores são pensamentos, interpretações que as pessoas julgam ser verdadeiras. As nossas crenças são as nossas interpretações, o meu julgamento das coisas que eu acho que são verdades, mas normalmente não são verdades absolutas. Então, como é que nós vamos quebrar essa barreira de ser empreendedor? Quebrar essa barreira de querer uma transformação? Eu vibro quando eu vejo os depoimentos que estão lá no meu canal do YouTube, quando as pessoas falam, não, o meu sonho era fazer isso. Eu tenho esse sonho, eu sempre tive um sonho de ter um negócio. Eu sempre tive um sonho de ter uma empresa, não é? Então, dê asas aos seus sonhos, ok? Então, e por que falar de crenças e valores hoje? Por um motivo muito simples. Crenças e valores impactam o seu comportamento. E o seu comportamento impacta o seu dia a dia. Como você vive, o que você faz, como é que você toma as suas decisões. Ok? De novo, as suas crenças, os seus valores impactam o seu comportamento, como você se comporta socialmente. E o seu comportamento impacta como você vive. O que são crenças? Aquilo que eu acredito que são verdades, que são valores, são aqueles aspectos, ou aqueles detalhes, ou aquelas coisas que eu não abro mão para viver. Okay? Então, e da onde que vem isso aí? Da onde que começa isso aí? Começa da nossa infância, da nossa primeira infância. As crenças são boas? Podem ser boas. Né? As crenças podem ser ruins? Podem ser ruins. No sentido de que podem te ajudar e podem também atrapalhar o seu desenvolvimento, especialmente o seu desenvolvimento como empreendedor. Ok? Então, repetindo, por que nós não temos uma sociedade, uma cultura empreendedora? Por que ficou tão difícil estabelecer uma cultura empreendedora? Por algumas crenças e valores que, especialmente nessa minha geração, nós passamos, década de 1960, década de 1970, onde o melhor do mundo era ser engenheiro, ou ser advogado, ou ser professor. Naquela época, os professores tinham um valor inestimável. Mas eram 4, 5 profissões, as profissões do futuro. E o que deu nisso aí? Deu que o mundo mudou numa velocidade gigantesca. As pessoas mudaram, os costumes mudaram. E nós continuamos naqueles valores antigos de que para você ter valor para uma sociedade, você tem de ter um cargo, um posto. Ok? Bom, legal. Então, as crenças, aqueles aspectos, aqueles pensamentos, aquelas interpretações que nós julgamos serem verdadeiras, são os nossos paradigmas. E tem problema ter paradigma? Não é? Aquilo que eu acredito que seja verdade? Não tem problema. E é bom que as pessoas tenham. O problema é quando as pessoas têm paralisia de paradigma, então não conseguem mudar. Não conseguindo mudar as suas crenças, não conseguem mudar o seu comportamento e não conseguem mudar a maneira que vivem. E não conseguindo mudar nada disso aí, não conseguem cumprir, não conseguem ser feliz naquilo que faz, ok? E eu joguei aqui, ou melhor, eu busquei 7 aspectos, 7 aspectos, para ser bem mais exato, ou 7 crenças que eu acho importantes, tipos de crença, e como é que isso pode impactar, como é que isso impacta na
a sua vontade de empreender. Tipos de crenças, né? Então, primeira crença, primeiro tipo de crença que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Né? O primeiro tipo de crença é aquelas que nós definimos como crenças hereditárias e que se referem a tudo o que a pessoa ouviu dos pais e percebeu no seu mundo familiar. Então, crenças hereditárias é tudo aquilo que você ouviu. Você era pequenininho lá, que você via teu pai trabalhando, que você via tua mãe trabalhando, quando eles sentavam para jantar, para conversar sobre as dificuldades, sobre as coisas boas da vida, as dificuldades também, né? No meu caso, as coisas nunca foram muito simples, muito fáceis de acontecer, né? Mas essas crenças hereditárias vêm de lá. E aí está muito explicado, porque às vezes, né, você vê as pessoas assim, poxa, eu preciso arrumar um emprego formal, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero me aposentar, não é? E você vai começando a perceber que assim, quem é esse cara que empreende? Quem é esse cara que tem perfil empreendedor? Você começa a descobrir lá de trás e ver a história familiar dele. Então, isso pode impactar? Pode e vai impactar. Tem alguma coisa errada em ser funcionário de uma empresa, querer se aposentar? Não, não tem nada de errado. Mas esse aqui é um canal para quem não está afim de fazer isso aí. Né? Esse é um canal para quem está afim não de prestar um concurso público. Esse canal é um canal para quem está afim de empreender, de fazer, de mudar o status, de pensar numa sociedade diferente. Crenças hereditárias, então, é o nosso primeiro tipo de crença que pode te ajudar. Sejam pais, né? E aí pode te ajudar assim, ó, não arrebenta o sonho do teu filho, não. Tenta construir alguma coisa diferente com isso aí. Empodera ele. Você quer ser lixeiro, você quer ser tratorista, você quer ser motor. Todas as profissões são dignas. Que se ele quiser ser, que seja, mas que seja feliz. Tenta buscar nele alguma coisa a mais, tenta provocar alguma coisa a mais nele. Por exemplo, legal, como é que você vai fazer para chegar até lá? Quando você faz isso, você está provocando na pessoa um sentimento ou uma proposição dela estabelecer uma visão, pensar no futuro, pensar em como organizar a sua capacidade, a sua capacitação técnica, pessoal e de relacionamento para poder concretizar esse sonho. Se ela vai ser tratorista, se ela vai ser lixeira, se ela vai ser um grande empresário, aí depende de outras coisas. O que eu estou dizendo é para que nós consigamos mudar esse jeito e não arrebentar com sonhos. Eu confesso que depois disso aí eu demorei bastante para conseguir sonhar de novo, não é? E aí depois que eu consegui, porque os meus valores eram baseados no que eu via na minha casa. Meus pais sempre trabalharam muito para sustento da família. Né? E meu segundo empreendimento foi querer ser fabricante de pipas. Mas isso é outra conversa e vou ter oportunidade de contar essas histórias pitorescas para vocês em algum outro momento. Legal. Segundo tipo de crença, não é? As crenças sociais. São aquelas crenças que você julga verdade por imposição da própria sociedade, da própria mídia. Então, pela mídia é legal ter sucesso, é legal fazer viagens maravilhosas, né? É legal estar numa posição de destaque. Então, as mídias, né, elas nos forçam a enxergar um mundo que às vezes não é nosso. Nessa sociedade atual, na sociedade de consumo, nós vivemos numa sociedade de consumo, né? E por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas ficam mal? Né? Porque elas não conseguem consumir, não conseguem comprar alguma coisa, que o vizinho tem a galinha do vizinho sempre bota ovos maiores. Né? Tem um fato muito pitoresco, né? Muito das coisas que eu fiz, né? E depois que, logo que eu me formei, fui trabalhar numa empresa de grande porte, digamos assim, né? E eu era engenheiro, né? Naquela época, e engenheiro naquela época
era um cargo extremamente alto. E logo eu fui empreender. E eu lembro que nesse empreendimento, nesse primeiro empreendimento meu, eu tinha um estabelecimento comercial, né? E eu todo dia pela manhã eu saía para varrer a calçada. Tinha algumas árvores de folhas caducas, né? O ipê, por exemplo, é uma árvore de folha caduca que cai, né? E eu tinha o hábito por varrer, por deixar tudo preparado. Na verdade, o que eu queria que o meu cliente chegasse lá e fosse bem atendido, né? Que ele tivesse uma calçada limpa, que ele pudesse chegar, tomar um cafezinho quente, não é? Fazer um café logo pela manhã. Então foi minha maneira de entender de como melhorar isso aí. Qual que é o problema de eu estar varrendo a calçada? Então assim, para a sociedade, o trabalho não é uma coisa valorizada, né? Então as pessoas têm vergonha de trabalhar. Verdade, cara. Pode acreditar no que eu estou falando. Então assim, por que eu teria vergonha de passar uma vassoura ou fazer um café para o meu cliente? Então nós temos a ideia, a noção, a cultura da época da escravidão. Então lá atrás, quando tinha os nobres, trabalhar era vergonhoso, cara. Quem trabalhava era paupérrimo, era pobre, era pé rapado. Aliás, pé rapado é uma expressão que veio, né, de lá de trás. Sabe aquele cabo de enxada virada que a gente usa para limpar o barro dos pés? Né? Então quem era escravo, quem trabalhava na roça, chegava nas igrejas e tinha lá um pedaço de metal para você rapar o pé. Por isso que ela chama pé rapado. Muito interessante isso aí. Então, as crenças, né, impostas pela sociedade podem nos atrapalhar. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque às vezes pode fazer parte do teu sonho sair de uma posição de super destaque de uma empresa e montar o seu próprio negócio. Okay? Eu já vi várias pessoas infelizes com cargos gigantescos que não estavam felizes, né? Ganhando super bem, mas não tinha felicidade naquilo ali, não tinha, as pessoas eram incompletas. E às vezes essas crenças podem te atrapalhar em querer fazer uma coisa mais humilde, mais honesta, mas que tenha tudo a ver com você. Terceira, são as próprias crenças pessoais, aquelas que você adquiriu com a sua própria experiência individual. Quando eu falo de experiência individual, eu estou falando de experiência de relacionamento também. Já escutei muitas vezes, né, que eu acredito que não deva ser assim. Eu não sou capaz disso, eu sou incapaz, eu não tenho competência, eu não vou conseguir, não é? Então, por que acontece tudo isso aí? Da maneira com que você conviveu, né? Das suas próprias experiências. Então, se você escutou muita gente falando que você não conseguiria, que você não conseguiria, que você não conseguiria, que você não conseguiria, isso ficou na tua cabeça, cara. E aí você precisa se desvencilhar disso aí. De alguma forma, quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma, ok? Ou de alguma lógica, né? Equivocada, né? O quarto aspecto está bem relacionado, pessoal ou de lógica equivocada, né? Se não deu certo uma vez, nunca vai dar. E aí nós experimentamos algumas coisas interessantes aqui, principalmente nessa cultura que nós vivemos. O sujeito tem um negócio e para ele falir ou fechar ou quebrar é uma coisa extremamente vergonhosa. Aí o empresário pega, né? Primeiro que ele não consegue separar a conta pessoal dele com a conta da empresa. Costumo dizer que brinco, né, vocês, quando nós estamos trabalhando no aspecto de finanças, né, que eu já vi empresários que o mesmo cheque que ele fazia folha de pagamento, ele comprava presentes para suas amadas, digamos assim. Okay? Então assim, não conseguiu separar as coisas, né? Então começou a ir mal, quebrou, teve que fechar. Tem gente que precisou fechar e não deu certo, resolveu empreender de alguma forma e por algum acaso não deu certo, porque fez um projeto errado, porque o mercado não conseguiu, ou por motivos pessoais, não é? Teve alguma dificuldade. Não vamos entrar no mérito aqui, nem fazer julgamento de ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, nem esse empresário que pagava a amante com o mesmo cheque que ele
pagava os funcionários, o problema é dele. Só digo que isso não funciona em termos de contabilidade. Então assim, não deu certo uma vez, não vai dar certo nunca mais. E aí está errado. Depois de algum tempo, eu descobri assim, as pessoas abrem um negócio, pegam todo o seu dinheiro, colocam no negócio, o negócio começa a ir mal, ela faz um empréstimo no nome da empresa, faz um empréstimo pessoal para poder bancar aquele negócio, o negócio continua indo mal e aí ela quebra, tanto a empresa quanto ela pessoalmente. Assim, acabou, não deu certo uma vez, acabou o mundo. Não. Descobri depois de um longo tempo que assim, não deu certo, muda. Qual o problema? Ah, mas o que vão falar de mim? Então, o que você espera que as pessoas falem de você? Ou melhor, será que precisa ficar esperando as pessoas acharem alguma coisa de você? Sai dessa, cara. Vai atrás do teu sonho, faz da maneira que você achar melhor para você, ok? Mas sempre pensa em beneficiar ou dar benefício para alguém. Porque se tiver uma visão egoísta, sempre pensar em fazer uma coisa, especialmente só para te favorecer, pode não dar bom, pode dar ruim nisso aí. Então assim, não deu certo uma vez? Legal, tenta outro. Não deu certo uma outra vez? Legal, tenta outro. Eu estou insistindo nesse ponto, nesse negócio. Não tem nada de ruim você parar e falar assim, não deu certo. Então, crenças de lógica equivocada. Quinto aspecto, culpa ou medo. O que é o medo? O medo é uma reação natural do ser humano. Nosso cérebro reptiliano é medo, cara. Medo é o quê? Medo é reação. Eu tenho medo que aconteça isso aqui, eu tenho medo de me arriscar, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo disso aqui. Tá legal, vive com medo. E aí? Então assim, por trás desse medo pode estar você mesmo ou a própria pessoa não querendo seguir em frente. Então assim, eu tenho medo, por isso que eu não vou pensar. Eu tenho medo, é por isso que eu não vou empreender. Ter medo é uma coisa natural. Todo mundo tem que ter medo. Porque se ninguém tivesse medo, cara, você chegava de um penhasco e pulava e assim, não tem medo, não é? E quando eu estou falando de empreender de forma diferente, de forma consistente, eu não estou falando de se jogar de um penhasco. Estou falando de planejar um caminho que possa te levar de maneira mais segura a empreender, a sonhar, a realizar o seu sonho. Okay? Então, quando nós fazemos um projeto de empresa, quando nós fazemos um estudo de viabilidade, quando nós fazemos um plano de negócio, minha formação, a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado são todos embasados em estudos de viabilidade. Então, fica simples. O que é complexo é a pessoa se entender. A ferramenta está lá, é só usar, ok? Mas se não tiver um passo a passo, um tijolinho, a pessoa não consegue. Ou melhor, pode ter mais dificuldade de conseguir. Não consegue é uma coisa muito grande. Então você ter medo não significa você querer ter desculpa para não fazer. Quando eu estou falando de empreender aqui, eu estou falando de ter um arcabouço de conhecimento, de ter subsídio para você tomar a decisão de abrir ou não um negócio. Não é sair fazendo, é pensar antes, é planejar antes, mas planejar com tudo. Não é só planejar o bonitinho, não é? Não é só planejar o glamour de ter, não, é planejar tudo, com tudo que tem de bom e com tudo que tem de trabalhoso, porque para quem está pensando que empreendedor aí é um cara que trabalha pouco, se enganou, trabalha bastante, e aliás trabalha bastante porque vê valor no trabalho, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então a gente precisa quebrar esse paradigma também. Legal? Sexto aspecto.
Esse aqui é assim, tá? Eu fiz uma pesquisa e quero deixar todo mundo muito assim tranquilo para concordar ou para discordar do que eu vou falar. Mas aspectos religiosos ou a questão religiosa pode te ajudar ou pode te atrapalhar, ok? Então assim, ó, não ter pensamentos que confrontem o que a minha religião diz. Vamos respeitar todo mundo aqui, não é? Mas isso pode ser um empecilho, né? Principalmente quando as pessoas levam muito ao pé da letra, não é? É mais fácil. Eu esqueci, me ajuda aí. Qual que é mesmo? Camelo. Pra cuida do que eu vim pra entrar no reino dos céus. Vamos lá, muito obrigado. É bom ter gente que lê, que estuda. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então assim, se o cara for levar o pé da letra, cara, e aí? O que você vai falar? Né? Então isso pode te atrapalhar? Pode atrapalhar as pessoas. Né? E finalmente, sétima. E essa daqui é mais complicada. Né? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Então eu vou ter que dizer, antes de te revelar, né, vou dizer qual é essa sétima crença ou origem dessa crença. Eu vou ter que te dizer que ave de mesma pluma voa junto. Você já viu pardal voar com gavião? Beija-flor com arara? Já viu beija-flor com arara? Urubu com gaivota? Você já viu? Sim? Não. Normalmente, né, as pessoas que têm mais alinhamento de pensamento, alinhamento de valores, alinhamento de crenças, voam junto. Então, os seus relacionamentos, a maneira com que você se relaciona, o seu círculo social podem e vão impactar no seu. Então, que as pessoas que você tem à sua volta vivenciam, que pensam, pode te influenciar. E aí que eu vou te dizer aquela grande, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, meu amigão, se você tem que conviver ou está nesse momento tendo que suportar aquelas pessoas reativas, sabe aquele cara que nunca tá bom? Sabe aquele cara que nunca vai dar certo? Sabe aquele cara negativo? Você fala bom dia, ele vira e fala assim, bom dia por quê, cara? Se você está feliz, o problema é seu. Se é um bom dia para você, para mim não é. Então assim, pro seu bem, fuja desse tipo de pessoa. Porque as pessoas vão te julgar, né, o julgamento que elas vão fazer, né, ou que elas vão te contaminar, é muito importante. Então sai dessa, só que vão acompanhar. Okay? Então, ave de mesma pluma, voa junto. Diga-me com quem andas e te direi quem serás. Legal? Então, são esses 7 aspectos sobre crenças que eu pensei em falar. Por que eu estou dizendo tudo isso aí? Porque eu acredito que o empreendedor ele tem que se preparar com ele mesmo para poder seguir um caminho diferente. Quando eu estou falando disso aí, não estou falando que você tem que chutar o seu emprego amanhã, pedir demissão, vender tudo que você tem, e vender água de coco lá no Nordeste, na praia, não é nada disso que eu estou falando não. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer, é que a sua transformação deve começar por você, ok? Então assim, ó, as suas crenças determinam o seu comportamento. E o seu comportamento determina o que você é, o que você faz no mundo. Então, se você quer mudar, né, se você quer empreender, começa primeiro repensando e revendo algumas crenças que podem te ajudar ou podem te limitar.